Sobre fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação. Disciplina Estudos Organizacionais. Nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre as principais diferenças entre a administração científica e a teoria clássica. O professor Antônio Lobosco veste camisa branca e calça marrom cinzenta. No estúdio da Univesp, ele manuseia um dispositivo sobre o púlpito para controlar a apresentação de slides. O primeiro exibe o nome da disciplina e o tema da aula. Principais diferenças: administração científica versus teoria clássica. Só para posicionarmos, né? Administração científica Taylor, teoria clássica Fayol. É muito importante você lembrar desses autores e das suas escolas, tá? A escola da administração científica com Taylor, a escola clássica com Fayol. Lembrando que os dois eram engenheiros, tá? Bom, o Taylor abordou os problemas administrativos dos funcionários para a gerência, que é o que eu disse nas nossas aulas anteriores, né? Ele estudou da base para o topo. Então, ele pensava em aumentar o rendimento da empresa industrial e começou pelo operário. Ele começou a fazer uma visão de baixo para cima, pensando nas tarefas do trabalhador. Até a época de Fayol, o grande problema da administração nas empresas, nas indústrias e usinas era a preocupação com a produtividade. Então, lembre-se que nós falamos da Revolução Industrial, que surgiram aquelas máquinas a vapor e depois surgiram as máquinas elétricas. As empresas queriam produzir, produzir e produzir, e não importava como. Então, Taylor se preocupava muito com isso, até a chegada dos estudos de Fayol, tá? A principal contribuição do pensamento administrativo, então, era mostrar como um processo pode ser separado em áreas interdependentes de responsabilidades e funções que passa a ser os estudos de Fayol, da teoria clássica. Então, Fayol se concentrou nos problemas de interesse da administração como um todo da empresa, qualquer que fosse a sua natureza, seu tipo ou sua finalidade. Taylor, então, pensava muito na parte produtiva. Nem toda empresa faz a parte de produção. Tem empresas que se dedicam a serviços, né? Tem empresas que se dedicam, por exemplo, à advocacia, à escola. Não é um produto em si, é um serviço. Então, Fayol falou, olha, todo tipo de empresa tem que ser privilegiado pela administração, e não só aquelas que tenham produtividade. Fayol começa seus estudos, então, pelos dirigentes, de cima para baixo. O que ele quis dizer sobre isso? Ele queria que no topo da organização tivessem pessoas capazes de conduzir a empresa a atingir seus objetivos. Taylor estudou cientificamente o trabalho humano e o trabalho da máquina. Então, Taylor se preocupou muito com as atividades empresariais. Como nós dissemos, né? O primeiro grande aspecto dele, estudo de tempos e movimentos. Então, ele pensava no trabalhador produzindo. Já Fayol não. Já Fayol ele começa a analisar a tarefa do dirigente, que não deixa de ser importantíssimo para a empresa, né? Quanto mais habilidade tiver o seu dirigente, melhor ele vai conduzir a empresa dele. Tanto Taylor quanto Fayol, eles buscavam desobrigar os trabalhadores de ações e reflexões inúteis das tarefas. Ou seja, eles queriam que os trabalhadores se preocupassem com aquilo que é importante, né? E não se preocupar com desvios. A ideia deles era pensar na empresa sendo mais produtiva, mais eficiente. Os dois pensavam da mesma maneira nesse sentido, tá? Bom, como o Taylor pensava muito na parte de produção, ele realizou um estudo profundo sobre a arte de produção. Como eu posso fazer com que a produção da empresa seja muito mais eficiente que ela era até então? Já Fayol não, né? Ele começa a mudar esse foco, né? E parte da direção da chefia como alvo principal. E não simplesmente do homem como um operário em si. Ele começa a pensar que
os seus gestores têm que pensar mais do que simplesmente agirem, fazerem atividades braçais. Eles têm que trabalhar muito mais com a mente. Bom, tanto Taylor, então, quanto Fayol, eles estudaram a força humana nas funções que eles executavam. O trabalhador na parte produtiva e os gestores na parte de como se organizar para fazer com que a sua área seja produtiva e mais interessante. Taylor pensou muito também sobre as condições de trabalho, então, dar ferramentas específicas, ter um local limpo, ter uma sequência ideal de produção. Já Fayol, ele começa a sistematizar os seus estudos em observações experimentais e até mesmo psicológica. Então, vejam as diferenças entre cada um dos pensadores, né? Fayol já começa a pensar, por um lado, diferente de simplesmente produção. Ele começa a imaginar que possam existirem aspectos psicológicos na produção. E isso vai ser um gatilho muito importante para as próximas teorias que nós vamos abordar. Então, aqui a gente pega as principais diferenças, né, entre as teorias da administração científica e da clássica. De um lado Taylor, de outro lado Fayol. Novo slide com o título Administração Científica versus Teoria Clássica. Abaixo, um esquema comparativo com retângulos azuis. Do lado esquerdo, um retrato em preto e branco de Taylor. Homem branco de cabelos lisos e ralos, olhos castanhos e bigode. É visto do peito para cima com camisa branca de colarinho quebrado, gravata, colete e paletó escuros. Ao lado do retrato, retângulos interligados por setas e com textos mencionados pelo professor. Do lado direito do slide, um retrato em preto e branco de Fayol. Homem branco de cabelos, bigode e cavanhaque brancos. Veste camisa branca de colarinho quebrado, gravata, colete e paletó escuros. Ao lado da foto, retângulos interligados por setas com as informações lidas pelo docente. Taylor é responsável pela teoria da administração científica, ou seja, administração com ciência. Tudo tem que ser feito com base metodológica, com base em conhecimentos científicos e não mais naquele empirismo. Vamos fazer de qualquer jeito e ver o que acontece. Já Fayol, a teoria da administração dele é a teoria clássica, né? Então ele começa a pensar na organização como um todo, começa a pensar em como conduzir melhor a administração empresarial. A ênfase de Taylor era na definição das tarefas que o empregado deveria executar, já Fayol, a ênfase dos estudos dele era na estrutura da organização. Então, como eu vou organizar a minha empresa para que ela chegue no ápice dela? Então, Taylor traz um conceito muito importante para a área de produção, que mudou o mundo da administração daquela época, e Fayol também tem uma série de outros elementos importantes que muda também o mundo da administração até os dias atuais. Observa um detalhe importante também, que Taylor conduz os estudos dele nos Estados Unidos. Já Fayol conduz os estudos dele muito mais na Europa, na França, né, na Inglaterra. Então, os dois têm um foco um pouco diferente. O objetivo de Taylor era aumentar a eficiência da organização por meio da especialização dos operários. Então, eu tenho que tornar-o específico numa função. Eu não executo mais um carro todo, porque quando começa a se pensar, por exemplo, na administração, um artesão que produzia um veículo, produzia ele do início ao fim, né? Como nós vimos lá na Revolução Industrial, o artesão ele produzia um produto do início até o final. Aqui o Taylor já começa a dividir um pouco essas atividades. Ele não produzia mais tudo, ele produzia uma parte desse todo. E ele era especializado naquilo, né? Ele não precisava conhecer tudo sobre tudo. Difícil uma pessoa hoje que tenha conhecimento numa empresa de tudo sobre tudo. Ele pode até ter conhecimento, mas não habilidade para isso. Já pelo lado de Fayol, o objetivo era
aumentar a eficiência da organização por meio da definição de vários níveis de responsabilidade, de cargos específicos, de dividir a empresa por departamentos, por áreas, de mostrar quais as funções que um administrador tem que executar dentro da empresa. Ele não é meramente um capataz que dá ordem e espera o seu cumprimento. Ele começa a traçar o ensino da administração moderna, como a gente conhece nos tempos atuais. Bom, a gente aborda que tanto os estudos de Taylor e Fayol, eles se complementam, tá? Fayol, ele aprimora os estudos de Taylor. E declarações do próprio Fayol, né, em que diziam que ele era um adversário contumaz de Taylor, que ele não admitia as ideias de Taylor, era falsa essa ideia. Tanto que o próprio Fayol se espelha em muita coisa do que Taylor fez para conduzir os seus experimentos, os seus estudos. Então, não dá para a gente falar que é um contra o outro, não. São os dois juntos, né? E os dois juntos para existir a administração como a gente conhece hoje, né? O professor passa rapidamente por um slide com o texto. Taylor e Fayol perceberam que a chave do sucesso industrial estava no problema do pessoal e de sua administração. Então, a gente encerra a nossa aula mostrando que tanto os estudos de Taylor quanto de Fayol criam o que a gente chama da moderna administração. Novo slide com os retratos de Taylor e Fayol. Entre eles, um X vermelho. Abaixo, o texto Moderna Administração. Que é como a gente vem conduzindo nos dias atuais uma série de empresas. Não só com esses estudos, vocês vão ver que eles são aprimorados, né? Esses estudos datam de 1920, 1910. Não dá para a gente admitir, por exemplo, que uma empresa funcione só assim, né? Ela tem uma série de novos aspectos que nós vamos observar nas nossas próximas aulas daqui para frente. Bom, encerramos aqui nossa aula de hoje. Novamente, faço o quiz da aula, revejam os nossos materiais de estudo e entendam a importância desses dois fenômenos do estudo da administração para os dias atuais. Obrigado a todos. Sobre fundo branco, dois retângulos vinho e cinza alternam-se nas laterais. No centro da tela, os créditos em letras pretas. Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp, Presidente Rodolfo Jardim de Azevedo, Diretora Acadêmica Simone Teles. Audiodescrição, Núcleo de Acessibilidade Flix, Roteiro, Thaís Rosa, Revisão Keiko Trita, Consultoria Lara Souto, Gravação Leandro Ribeiro, Narração Valéria Grilo, univesptv.com.br.